Saudações aos telespectadores da TV de Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica Direito. E esse mês de agosto, na verdade, essa semana agora, até o dia 11, nós estamos na comemoração ao Dia do Advogado, Semana do Advogado. Todo mês de agosto é alusivo ao profissional da advocacia. E, para tanto, nós temos a honra aqui nos estúdios do Dr. Marcos Araújo, advogado consagrado aqui na nossa cidade, 30 anos de profissão. É uma honra ter aqui. Vai falar um pouquinho sobre a sua carreira e também sobre a temática da palestra dos desafios da advocacia no século XXI. Então, não saia daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito. Nós temos aqui no estúdio, como disse no início, o privilégio, a honra de ter aqui Dr. Marcos Araújo, professor universitário da UERN, com mestrado, está fazendo doutorado agora na área jurídica, um homem cujas credenciais é conhecida tanto no nosso estado como até no nosso Brasil. Dr. Marcos, seja bem-vindo ao programa Dinâmico Direito. Muito obrigado, Nazeu. É um prazer estar aqui. Quero dizer que o privilégio é meu, não seu. A gentileza sua, você é sempre muito gentil. Rapaz que eu conheço há muito tempo, desde os bancos da universidade, muito disciplinado e hoje um profissional muito respeitado e de sucesso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui transmitindo no seu programa Dinâmico do Direito algumas informações de interesse dos telespectadores. Doutor Marcos, todo ano, quando chega o mês de agosto, eu fico pensando qual profissional eu vou trazer. Acredito que no primeiro ano, 2016, eu trouxe Dr. Paulo Fernandes, 2017 trouxemos Paulo Linhares, sempre trazendo o que há de melhor na advocacia aqui em Mossoró. E o senhor, na sua geração, doutor Marcos, o senhor é um dos melhores. Gentileza sua. Professor Paulo Linhares, professor Paulo Fernandes, sim, são referenciais. Eu sou um Zé Culé, não mereço honraria nenhuma, mas eu me sinto muito aquinhoado pela sua, e grato pela sua deferência em me trazer a esse espaço, que de certeza é um espaço já de referência na nossa cidade, na nossa programação. Doutor Marcos, assim, o primeiro bloco geralmente a gente deixa para conhecer o entrevistado. Muitas pessoas conhecem o senhor pelo nome, pela referência de advogado que nós falamos, mas vamos conhecer um pouquinho o senhor antes de entrar na temática, na questão dos desafios da advocacia. Doutor Marcos, o senhor é natural de onde? Eu nasci em Pau dos Ferros e quando criança, ainda muito cedo, meu pai se deslocou para Mossoró em busca de uma melhor formação para os filhos. Eu acompanhei e estou em Mossoró há quase 40 anos. Então eu vim muito cedo, muito jovem. Foi aqui que eu fiz o ensino médio, a universidade, o ensino superior, e é aqui que eu me estabeleci definitivamente com minha família, casei, gerei filhos, e assim como sem a apostasia da política de alguns candidatos, eu amo muito Mossoró. A questão da identificação, doutor Marcos, com o curso de Direito, não é verdade? Naquela época era, acho que até a FURN, não era nem a sigla UERN, Universidade Estadual. Como foi a sua identificação com o curso de Direito em si? Bom, eu sempre gostei de história e na minha infância eu lembro que eu fui destacado para fazer a defesa no júri de Napoleão Bonaparte. Então, foi aí que eu entendi que ao elaborar a defesa, deveria ter uns 10, 12, 11 anos de idade. Eu imaginei que eu gostaria de defender pessoas, de fazer a defesa até do indefensável, porque eu lembro que Napoleão Bonaparte, ninguém queria fazer a defesa dele. Eu fui fazer essa defesa, era um júri simulado de história. E aí, quando nós viemos para Mossoró e depois do ensino médio, tinha a possibilidade de eu fazer administração ou fazer direito. Eu optei por direito, já tinha esse desejo. Entrei na FURN, na época FURN,
Fui para o diretório, participei da luta da estadualização da UERN, e até hoje eu tenho uma ligação muito forte com o Padre Sátiro, que na época foi reitor, e eu era do DCE, uma das pessoas do DCE, lutamos pela estadualização da UERN, da universidade. A universidade onde eu me formei, onde eu tenho uma dívida muito grande de gratidão pela educação que lá recebi, pelo conhecimento que lá adquiri. Logo depois, 5 anos depois de concluído, de já formado, bacharel em Direito, eu ingressei na universidade como professor através de um concurso público em que eu fui aprovado em primeiro lugar e tudo mais, em suma. Eu me formei aos 20 anos na UERN, fui um dos alunos mais jovens daquela época e também um dos professores mais jovens. Aos 24 anos eu já era professor da UERN, 24, 25 anos de idade. Então a minha história com a UERN é muito antiga. Hoje eu sou decano na Faculdade de Direito, eu sou o professor mais antigo da faculdade, tenho 25 anos de docência, quer dizer, se aposentou Paulo Linhares, era o mais antigo, depois de Paulo Linhares sou eu o mais antigo, apesar de estar chegando à faixa dos 50 anos de idade, eu já tenho 25 de docência. Muito bem. Eu, inclusive, eu tive a honra de ser, como o senhor me citou no início, aluno, né? Acho que foi uma grande alegria de ter um professor, um referencial do seu. Não, de jeito nenhum, eu não tive alunos, eu tive colegas. Eu digo sempre que eu tenho alunos, porque apesar de haver essa distinção aluno, professor, em verdade, a ciência é uma grande pipeta laboratorial em que cada um coloca uma gota de seu conhecimento. E terminamos que a aprendizagem é um processo recíproco, construtivo, né? Eu digo até heterogêneo e muito relacionado. Nós não somos pedagogos, condutores de conhecimento, nós somos formadores andragógicos do conhecimento. Trocamos informações e, de certeza, você ajudou também a que eu adquirisse alguns conhecimentos. Doutor Marcos, vamos já falar sobre os desafios da advocacia no século XXI. Mas, doutor Marcos, na sua época, é verdade, já tinha aqueles, chama medalhões, já tinha advogados com grandes referenciais na nossa cidade. Qual foram os desafios da sua época de entrar no mercado de trabalho, apesar de não ser tanto concorrido como hoje, mas acredito, né, pela cidade ser de um porte menor, eu acredito que esses referenciais pesaram bastante. Assim como no passado, como no presente, a indicação, a rede de relações, o parentesco com pessoas, com famílias nobres, ainda era uma porta de acesso à profissão. E quando eu me formei, eu era garçom e era cobrador, então eu vinha de subprofissões, entre aspas, em relação à advocacia, e recebi o estigma de ser uma pessoa pobre, de origem humilde. Meus pais eram paupérrimos, eu vim da rapalha, da pobreza, e sofri todos os estigmas do pobre, do sem oportunidade, sem nobiliarquia, sem família com sobrenomes famosos. E aí comecei a profissão. Até para alugar uma sala eu tive dificuldade, que o locador fez restrição perguntando quem era a minha família, e eu não tinha um referencial, um sobrenome famoso para dar ao locador. E tive a primeira dificuldade a partir daí. Eu acho que eu passei o primeiro ano, o segundo ano, sofrendo para pagar o aluguel. Eu só comecei a ter uma certa reputação profissional porque eu comecei a me submeter a alguns concursos públicos e, sendo aprovado, eu cheguei a ir até um final num concurso para juiz e fui reprovado na prova oral, por incrível que pareça, e que também os concursos na época tinham as pechas de favorecimento, se dizia naquela época. Aí passei no da universidade em primeiro lugar, depois passei no concurso para procurador federal em primeiro lugar, e isso foram portas que se abriram para dimensionamento da minha aptidão profissional, ou pela aptidão, pelo menos, para aptidão concursal, porque eu estava conseguindo obter alguns êxitos. E foi aí que eu acho que comecei a angariar uma clientela. Mas no passado era difícil, no presente está mais difícil ainda, né? E o passado tinha a dificuldade com as tecnologias, que podemos abordar daqui a pouco. Ainda o Tribunal de Justiça ainda era muito tocado por vinculações familiares.
a justiça era particularizada por sobrenomes, né? E aí realmente era muito difícil o acesso do advogado a espaço, a clientela e tudo mais. Nós tivemos muitas dificuldades, ainda hoje temos muita dificuldade para se estabelecer profissionalmente. Tem muitas dimensões ainda da advocacia e do direito que precisam ainda serem melhoradas nas relações profissionais, nas relações intersubjetivas de pessoas. Então, acho que a gente precisa ainda discutir isso. Doutor Marcos, o que acontece? Às vezes perguntam para mim, Nazeu, o que é um bom advogado? É verdade? Existe advogado que não perde causa, não perde questão, né? Tem esse estigmazinho. Queria perguntar para o senhor, né? Lançar a pergunta que me fizeram, né? Para o senhor, o que é um bom advogado? Que o senhor contrataria para o seu escritório? Eu acho que está associado a 3 características o bom advogado: o conhecimento, a responsabilidade e a ética. Se ele tiver essas 3 características, se é a pessoa que estudou profundamente o caso, se ele tem responsabilidade com os prazos, né, com as defesas, as impugnações tempestivas, a tempestividade da atitude, e se ele tem ética profissional, essas são eu diria que as 3 habilidades que poderiam credenciar alguém a ser um bom profissional. Para mim são as fundamentais. Fora disso, não se conhece o advogado. Alguém diz, fulano tal é genial, mas às vezes é irresponsável. Então, a falta de responsabilidade deslustra a atividade profissional dele. Então, se você tiver ética, for responsável, tiver conhecimento, é muito bom advogado. Excelente. Estamos na Semana da Advocacia. Trouxemos aqui o Dr. Marcos Araújo, está nos ajudando aqui a entender um pouquinho do contexto dos desafios que ele teve, né, na geração dele ali, no início da década de 90, nas batalhas que ele teve. E aí no próximo bloco, não sai daí, vai ser tema da palestra na OAB, essa semana, os desafios da advocacia no século XXI. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje nós temos no estúdio aqui Dr. Marcos Araújo, professor universitário, advogado militante. E para nos ajudar aqui essa semana, mês de agosto, semana do advogado, e um dos temas da palestra do Dr. Marcos lá na OAB, no auditório da OAB, vai ser os desafios da advocacia no século XXI. Dr. Marcos, fica à vontade agora. Eu estudo à noite, eu não vou estar na palestra, muitas das pessoas de casa não vão estar. Temos estudantes de direito, doutor Marcos, nos assistindo, não é verdade? Que estão para decidir entre concurso público e advocacia. Nós temos jovens advogados, então fique à vontade com esse tema. Então vamos só fazer aqui um paradigma de séculos. Primeiro eu sou um profissional do século passado, me formei no século passado e advoguei muito tempo até o final do século XX. E agora com o ingresso do século XXI. Eu mesmo sou um advogado que passo por 2 transições. Primeira coisa que a gente tem que ver na advocacia é se nós estamos numa mudança de era ou uma era de mudança. Muita gente diz, olha, nós estamos numa mudança de era. Na verdade, nós estamos numa era de mudança. Qual é a era de mudança? Primeiro, a tecnologia nas profissões. Nós temos hoje uma inteligência artificial. Não podemos reconhecer, porque na minha época, por exemplo, eu comecei a advocacia, eu tinha uma máquina de escrever Hamilton. Quando surgiu o primeiro computador, eu fui uma das primeiras pessoas, eu e o professor Paulo Linhares, a gente brigava por aperfeiçoamento tecnológico, e a gente comprava o computador. Quando eu comprei o meu primeiro computador, TK2000, que era uma fita cassete, eu jamais imaginaria que nós teríamos hoje gigabytes de memória, quando naquela época era apenas bytes. Hoje é gigabytes de memória. Então, vamos ver o que é que mudou. Vamos só imaginar que nós temos uma advocacia individualizada no século XX. A gente atendia pessoas. Hoje, nós atendemos números, porque a advocacia é massiva.
Por exemplo, o pessoal que faz previdenciário, eles fazem 2.000 ações por semana ou por mês. Isso era inconcebível na advocacia do século passado. Se fazia advocacia para pessoas, hoje se faz para a coletividade. O próprio, só para dimensionar aqui, por exemplo, a própria Justiça Estadual, em 1990, eu tenho uma estatística disso, tinha 5.200 processos em andamento na comarca de Mossoró. Nós estamos agora em 2018, me parece que tem 38.000 apenas na vara da Fazenda Pública, nas 2 varas da Fazenda Pública, só para dar uma dimensão. O juizado processa por ano 15.000 ações, então nós estamos trabalhando com isso, com números superlativados. Mas vamos ainda para outros números, vamos só entender, por exemplo, a respeito dos computadores, da utilização da tecnologia e da inteligência artificial. Nós temos um programa hoje, um escritório de advocacia, um dos maiores do país, que comprou um software americano chamado Carol, que Carol faz petições, Carol faz pesquisas jurisprudenciais, defesas, contestações. Você só diz a Carol lá, esse software, o número do processo e qual é a pretensão jurídica, e ele vai lá e resolve tudo. Qual é a pretensão? E esse escritório faz defesa de massas, da TIM, etc. Então, ações de dano moral em relação a falha no serviço operacional da TIM, por exemplo, dizendo que faltou sinal. Então, diz assim, Carol, processo número tal, juizado de Mossoró, falta de sinal de telefonia. E ela já tem a defesa própria. Isso é uma substituição da atividade intelectual do advogado. Então, hoje, Carol está processando. Alguns departamentos legais de empresas nos Estados Unidos já são substituídas por software. Você vai lá e diz assim, demissão por justa causa. E ele vai lá e diz quais são as causas que poderiam gerar demissão por justa causa, enquadra, faz um enquadramento legal. Então, este processo que a gente chama de anamnese jurídica é feito hoje já por software nos Estados Unidos e em grandes partes de países da Europa. Isso está chegando no Brasil. O que é que a gente precisa de adaptar? Tem muita gente dizendo assim, ao fim da advocacia, não. Pelo contrário, é o aperfeiçoamento da advocacia. A gente só tem que entender que o ser humano, o direito por ser uma ciência social, ela não vai ser substituída nunca, a advocacia, por um robô. Agora, requer que você tenha interação tecnológica, saiba manusear, por exemplo. Na minha época, quando eu comecei a advocacia, eu fazia uma petição, ia ao fórum e protocolava. A petição passava a noite datilografando ou fazendo uma defesa. Hoje a maioria das pessoas, dos profissionais, pegam defesas prontas em pacotes de aplicativos ou então busca no Google, né, que tornou-se a grande biblioteca de pesquisa, buscam um modelo no Google, compactam este modelo ou transcrevem, ou seja, como for, e vão lá e fazem essa transmissão. A transmissão você já não protocola no fórum, é transmissão eletrônica. Eu fui numa época que, para ver um processo, eu passava meia hora, 1 hora na fila para tentar fazer a carga do processo físico para poder dar uma olhada. Hoje eu vejo o processo em qualquer lugar do país, do meu computador, da minha sala, vou lá, acesso. Uma outra vertente dessa advocacia não é só a tecnologia. É a aproximação com os tribunais. Dá só um exemplo. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, na década de 90, depois de criado, para você fazer uma petição, você teria que ir à sede da Corte e protocolar. Hoje você faz uma petição para a Corte Interamericana de Direitos Humanos online. Então, nós estamos falando de acesso, né? Por exemplo, você tem uma ideia, nós tínhamos uma mulher do Peru que entrou com a ação na Corte Interamericana para garantir o direito, para interferir numa decisão da Suprema Corte que ela tinha perdido a guarda de um filho por conta de uma união homoafetiva. E no Peru ainda há uma certa restrição às uniões homoafetivas. Então o século XXI acelerou a advocacia, aproximou os tribunais e os julgadores do advogado, mas também complicou. Por exemplo, as petições longas hoje, os juízes não leem mais. A tecnologia afetou a capacidade de intelecção do magistrado, porque ele quer praticidade, nós não podemos ser mais teóricos do direito. Nós temos, eu digo sempre, eu brinco sempre, nós entramos num projeto para bom entender, para labar.
você tem, para bom entendedor, meia palavra basta. Você tem que redigir em 140 ou 200 caracteres, porque senão o juiz não vai fazer má leitura. Então, está abstraindo a complexidade. Também o profissional do século XXI vai ter que ser pragmático, citador. Doutrina e jurisprudência, ele não vai poder fazer grandes floreios redacionais. E aí nós temos um limitador intelectual. Termina você... ou vulgarizando, ou diria até que nós criamos uma mediatriz da banalidade. Todo mundo escreve do mesmo jeito, ou criamos um padrão redacional único para todos os advogados. Se antes o ghostwriter, o espírito do escritor era individualizado, agora não. Terminou sendo, nós temos o mesmo espírito para todos os advogados, a forma de redigir praticamente é a mesma. Nós estamos criando uma uniformização de procedimentos, seja para as petições para o julgamento. Um exemplo é que tem um banco de sentenças do Tribunal de Justiça Estadual que o juiz vai e adapta, pega a sentença do banco, se aplica a Naseu, a Marcos, uma sentença genérica que estiver lá, a Rodrigo vai lá só pega uma do banco e resolve. Então, nós temos banco de petições, banco de sentenças, banco de despachos, atas de audiência, todos por formulário. Nós somos o século da formularização, então, de modelos estándar. Nós não temos mais causas em direito, nós não temos cases, nós temos reproduções em série de ações, de postulados e tudo mais. Doutor Marcos, assim, o senhor acha que as faculdades de Direito estão preparando os alunos para essa nova realidade, doutor Marcos? Não. Nós estamos ainda, enquanto que o direito ele está evoluindo no campo da litigiosidade ou nos tribunais dessa forma, as universidades ainda ensinam da mesma maneira de 2 séculos atrás. Ainda estamos como se estivesse na Universidade Largo de São Francisco, a primeira do país, e a de Olinda, a Faculdade de Direito de Olinda, Largo de São Francisco. Ainda estamos ensinando daquela mesma forma, o direito clássico, né? Ainda estamos aprendendo direito civil da forma comum, etc. No máximo, uma vanguarda no direito constitucional a respeito das relações pessoais. E aí, evoluímos sobre homoafetividade, etc., etc., mas no fundo essa discussão é apenas no campo acadêmico. No campo formacional, nós ainda estamos estudando pelos manuais do direito civil do século XIX. Infelizmente, né? Infelizmente, acredito que quando o jovem sai da faculdade, ele toma realmente um baque com esse tipo de situação, realidade. Nós temos, por exemplo, nós temos que discutir coisas sobre o transhumano, pós-humano, são temas da modernidade. Daqui a pouco nós vamos poder substituir o olho por um olho melhor. Eu tenho deficiência visual, uma redução, nós temos que discutir se é possível. Nós temos que estar discutindo o direito à fertilização in vitro, né? Como se fosse um direito fundamental à saúde. Se você não consegue se reproduzir, a reprodução, você tem uma assistência do Estado na reprodução, né? Tem várias temáticas aí que são revolucionárias, mas ainda no campo da universidade fica restrito apenas a um debate intraacadêmico e nunca se leva fora essas perspectivas, né, de avanço. Muito bem, estamos conversando com o Dr. Marcos Araújo, ele que vai palestrar sobre a temática, né, está nos ajudando aqui sobre os desafios da advocacia do século XXI, entender tão importante tema. Então, no próximo bloco, doutor Marcos, vamos para aspectos mais práticos da advocacia. Acredito que tem jovens nos assistindo, né, recém-formados, com a vermelhinha na mão, e acredito que o senhor vai nos ajudar muito. Voltamos já. Estamos de volta, terceiro bloco da nossa conversa com o Dr. Marcos Araújo, advogado, professor universitário, que está palestrando sobre a questão dos desafios da advocacia no século XXI. Vai ter essa palestra temática no auditório da OAB, essa semana, Semana do Advogado, e ele aqui nos antecipou aqui aos estúdios para falar sobre tão importante tema. Dr. Marcos, vamos imaginar um jovem, né, recém-formado,
fez OAB, segunda fase, passou. E um dos dilemas, doutor Marcos, é se agregar com outros colegas, né, para tentar fazer frente a escritórios mais estabilizados, de referência, ou mesmo atuar sozinho. O senhor tem vários... Vamos fazer de conta que o senhor está na sala de aula, né? E encontrou um desses estudantes com esse dilema. Nos ajude aí, doutor Marcos. Um dos grandes problemas presentes é a profissionalização. Fazer direito é fácil, se estabelecer é o mais difícil. Concluir o curso, todos concluirão, eu digo sempre, a depender de onde você estuda ou não, o grau de dificuldade maior ou menor, mas todos vão terminar. Passar na OAB não há grande embaraço, porque a OAB é um certame relativamente fácil para quem está preparado, quem estuda. Agora, estabelecer-se profissionalmente é um grande problema. Por que é um grande problema? Porque hoje nós passamos por um século da bacharelização. O século XX deu muita importância a quem era bacharel. E bacharel em Direito houve uma distinção social, porque se distinguiu. Assim como na década de 70 e 80, o forte no Brasil foi a engenharia, na década de 90 em diante, que fazia parte de 60 até a década de 80, Brasil grande, e os militares favoreceram muito a construção de rodovias, estruturação, infraestrutura nacional. A partir da década de 90, a discussão foi em torno das ciências sociais, relações sociais e humanas. E, em função disso, o curso de Direito começou a receber distinção, porque veio realmente novas profissões com a Constituição de 88. Então, criamos defensorias públicas, o Ministério Público foi valorizado, o Ministério Público do Tribunal de Contas. Então, foram instituídas várias novas profissões típicas de concurso. E aí fez com que se criasse de novo uma síndrome do bacharelismo, em que muita gente fosse fazer direito. Direito tornou-se uma opção. Só que a crise econômica, nós tínhamos uma regularidade de muitos concursos, e aí nós tivemos a emenda constitucional agora nesta década, com Temer, proibindo a realização de concurso ou congelando os cargos públicos por 20 anos. E aí todo mundo está sendo obrigado agora a ir para a advocacia. Né? Tinha uns que estavam instituindo um estágio probatório de 3 anos, porque tinha que ter 3 anos de advocacia para poder participar de certos concursos. Agora, não tem concurso, ele tem que ir para a advocacia. E como tem sido feito? Primeiro, se aglutinando. 4, 5 profissionais alugam a sala e ficam alternando os atendimentos. Outros pensam em começar isoladamente. Então, alguns conselhos. O primeiro conselho que eu dou é que a aglutinação é importante. Você se une com alguém, mas essa parceria não seja uma parceria exclusivamente financeira, isso é uma parceria intelectual, em que haja partilha. Crescer sozinho é difícil. Eu, por exemplo, tenho uma sociedade com colegas advogados que não são só parceiros, eles são companheiros de angústia, de sofrimento, de crises intelectuais. Quando eu estou nas minhas dúvidas, partilho com eles essas dúvidas. Então, um primeiro aconselhamento que eu falo para os novos colegas é se associem. Esse é um dado. Segundo, é que quer ficar sozinho, fique sozinho, mas inicie de toda sorte. Agora, não pode vulgarizar nem proletarizar a profissão. Quando eu me formei em Direito, eu era garçom. E eu exercia cumulativamente a advocacia e a profissão de garçom. Para a advocacia, eu preferia fazer de graça do que receber valores risíveis. Então, eu tinha um sustentáculo mais de garçom do que como advogado. Eu preferia fazer de graça. Nós estamos aí passando por uma situação de que advogados têm feito audiências por 20, 30 reais. Isso é a proletarização da advocacia. É tornar uma profissão proletária, de trabalhador. Como se fosse um rurícola ou um trabalhador braçal qualquer. Se você vai fazer um ato intelectual que despende esforço, que despenda trabalho para ganhar 20, 30 reais, e se você fizer uma audiência por dia, nós temos 20 dias úteis no mês. Então você vai ganhar 800 reais, é abaixo de um salário mínimo. Então não valeria a pena. É melhor ser garçom, é melhor ser de outra forma, ou
o encanador, ou seja, como for, você vai ganhar muito mais. E aí nós temos realmente desníveis profissionais. Tem gente que cobra R$ 1.000, ou R$ 1.000, ou R$ 2.000, ou 2 salários por audiência, e tem um que cobra R$ 20, e às vezes não é a qualidade intelectual do profissional que está em jogo. Às vezes é a falta de oportunidade que ele tem. É um bom profissional, mas está cobrando R$ 20 porque quer sobreviver desta forma. E eu digo que sobreviver profissionalmente requer dignidade. R$ 20 é indigno você receber R$ 20 para fazer um ato processual. Imagine que um ato notarial simples de um cartório, que já tem um formulário impresso como uma certidão de casamento, ele imprime e cobra R$ 78. E não precisa de nenhuma atividade intelectual, é meramente físico-estático, que vai lá imprimir algo que já existe. Agora, um advogado vai fazer uma audiência por R$ 20, por isso que a gente precisa repensar a profissão, nós precisamos instituir, até na OAB e nas associações de advogados, repercutir essa linguagem da valorização, a bandeira da valorização da advocacia. Marcos, o senhor tem mestrado, o senhor está fazendo doutorado. Qual a importância para o advogado nesse diferencial de continuar estudando? Eu diria sempre que o advogado ele é um contínuo e permanente estudante. Ele é um vocacionado. Se você tem a vocação para a advocacia, você tem a vocação para servir e para o autoaperfeiçoamento, porque você sempre quer servir com o maior nível de qualidade ou com a melhor qualidade possível. Quando alguém me dá uma informação, me pede uma informação, eu procuro hoje dar a informação a mais atualizada, com a melhor técnica, com maior repercussão. Por exemplo, quando eu vou contar algo, eu trago talvez casos de direito comparado. Olha, como hoje há uma internacionalização e se chama até, quando a gente vai aplicar as normas internas no plano nacional, a gente diz, olha, tem até uma discussão, os tribunais internacionais podem interferir no Brasil por um chamado controle de convencionalidade. Quer dizer, há uma convenção sobre o mínimo constitucional, sobre o que é que pode se aplicar. Essa informação você só traz para o seu cliente se você tiver uma base sólida de conhecimentos. Então, o que é que me distingue de um colega comum que não fez mestrado nem doutorado? Nada. Eu sou um advogado tão quanto ele. O que vai distinguir dele e de mim é o nível de informação que dele pode ser até muito maior. A titulação acadêmica, para mim, não me diz nada. O meu título de mestre, o meu título de doutor não vai repercutir se eu não tiver a informação precisa que o cliente quer. Então, alguém em direito previdenciário, eu não entendo bulhufas de direito previdenciário, tem um nível de precisão científica muito maior do que o meu. Então, o meu título de mestrado e de doutorado, que é que vai representar diante daquele colega que trabalha com direito previdenciário? Nada. Mas, no entanto, em outros ramos, por isso a história, uma das soluções no século XXI para a advocacia é a especialização. Especialização temática. Você é bom em quê? Eu tenho um colega que é bom em adoção. Ele é uma referência em adoção. Eu tenho uma colega que é excelente em direito administrativo, doutora Fernanda Abreu, que ela fala sobre direito administrativo. Por exemplo, em adoção aqui na região é doutor Naerto. Eu tenho um colega, doutor Barreto Júnior, que é um advogado trabalhista muito bom, porque tem uma boa base. Direito consumidor tem Evans, que é um outro colega, em suma. Quando a gente vai trazer assim uma área específica de direito, a gente lembra quem são os bons profissionais nessa área pelo nível de especialização e pela reunião de conhecimentos que ele tem nisso. Agora, se você me perguntar por que eu estou estudando ainda ou o que vai me distinguir, não me distingue em absolutamente nada. A titulação acadêmica talvez seja em função de uma cobrança no âmbito da academia, da universidade, vai até... E hoje eu digo sempre, assim como Sócrates, eu só sei que nada sei. Eu estou nessa buscando sempre esse aprofundamento científico por uma autossatisfação e não por um diferencial mercadológico. Eu não coloco isso nem na página do escritório, nem em qualquer lugar, nem nas minhas petições, nem em procuração, tudo. A minha qualificação acadêmica fica restrita apenas no mundo da minha individualidade e da minha satisfação pessoal, apenas como busca de um conhecimento, do aperfeiçoamento de um conhecimento. Mas para a profissão, tanto faz a mim como o recém-formado egresso que está lá, que tenha condições de prestar informação, atendimento e tenha zelo com o direito do cliente, tão quanto eu. Excelente, doutor Marcos. Assim, é bom para esclarecer o pessoal de casa, né?
essa questão específica de agregar conhecimento, de ser um referencial naquela área específica. É muito importante, muito interessante. Por exemplo, nós temos carências, eu vou só dizer. O pessoal diz, vou dar um exemplo aqui. Alguém diz, o mercado está saturado. Não. Nós não temos advogados ambientalistas em Mossoró, não temos advogados de direito digital, que é a nova tendência, o cyber law. Quase ninguém entende direito digital aqui. Nós não temos ainda especializações de bons tributaristas, então significa que nós temos mercado. O que está faltando é bons profissionais em áreas técnicas específicas, ou então gente com estudos específicos. O mal nosso do século XXI é a generalidade. Os generalistas, eles têm data contada. Você abrir um escritório e botar lá civil, eleitoral, administrativo, trabalhista, etc., criminal, esse profissional está com os dias contados. Doutor Marcos, essa questão de cobrar por consulta é um tema assim que divide os profissionais. O que você acha? Eu acho que tem que ser cobrado. Eu acho que tem que ser cobrado. Se a gente instituir isto, o problema é que ninguém institui. Eu mesmo não cobro por consulta. Por relaxamento, ou talvez por uma situação de acomodação, ou por outra, por praxe, ou praxe profissional. Como ninguém cobra, eu termino não cobrando. Mas o ideal, e aí se dá a seguinte paradoxal situação: um mesmo cliente procura 10 profissionais para que se aconselhar da situação dele, e ele termina optando por aquele que cobrou menor valor. Ele tem 10 informações, tem até colegas que dão cópia de petições. Olha, está aqui o seu direito, você deve fazer assim, termina adiantando a informação, numa forma de tentar captar a clientela. E um dos males do século XXI, que eu terminei de dizer, é a mercantilização da profissão. Eu esqueci de falar. Um dos grandes problemas hoje é que há uma abordagem indissimulada à formação do cliente. E isso é verdade pelo código, né? Captação do clientela, mas se faz, às vezes, pelos exageros nas propagandas do Facebook, às vezes a ocupação de mídias sociais indevidas, sabe? Então, isso é um problema que a OAB vai ter que lidar com isso no futuro. Ou liberar e transformar isso num balcão de negócios. E eu digo sempre que nós estamos nessa mercantilização e quase criando a advocacia de business, né? A lawyer business, né? Então, a advocacia de negócios. Se assim for, nós vamos muito mal. Muito bem. Estamos conversando aqui com o Dr. Marcos Araújo. Essa semana e todo mês de agosto é dedicado à advocacia, e nos temas da palestra dele está na OAB, no auditório, os desafios da advocacia no século XXI. Então não sai daí, voltamos já com o último bloco da nossa conversa. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito. Temos aqui o prazer nos estúdios, aqui, Dr. Marcos Araújo. Ele que é palestrante na Semana da Advocacia da OAB, com o tema, né, os desafios da advocacia no século XXI. Está aqui nos ajudando com essa temática. Dr. Marcos, mas eu não poderia deixar de passar, né? Na valorização da advocacia, trouxe um excelente profissional e quero aproveitar o senhor na sua opinião sobre a respeito do 5º Constitucional. Vez por outra, esse tema, né, a relação de 20% dos tribunais de ter advogados, membros do Ministério Público, quando tem alguma sentença polêmica de um desses componentes, põe-se em xeque esse instituto. Eu quero saber do senhor a sua opinião sobre o mesmo. Bom, primeiro a gente vai entender aqui que o 5º Constitucional, a intenção era de arejar os tribunais. A ideia era que pudesse participar um membro da advocacia, um membro do Ministério Público, não como se fosse um equilíbrio de força, mas um contraponto a um tribunal que era formado exclusivamente por magistrado. Agora, o problema é que nos últimos anos nós temos no Brasil
ou a hipertrofia do judiciário e aí da magistratura em específico, em relação aos outros poderes, inclusive da advocacia. Não que a advocacia seja um poder, mas a advocacia se inseriu como uma função essencial à administração da justiça. Então, eu diria até que nós, advogados, somos partícipes indiretos da formação do Estado. O que aconteceu com o Quinto Constitucional? Há uma desvalia do Quinto Constitucional e vem sofrendo dessa desvalia porque o exclusivismo moral passou a ser apenas da magistratura e se entendeu de que os equívocos cometidos ou a má formação do tribunal, a advocacia, o Quinto Constitucional tem servido, o advogado que faz parte tem servido como porta de abertura para eventuais atos desonestos, eu diria até corrupção, etc., que acontece no tribunal. Nós tivemos incidente no STJ, com um representante do Quinto Constitucional, tivemos incidentes em um ou outro estado também com representante do Quinto Constitucional. No entanto, uma grande ou a maioria esmagadora dos casos de corrupção no tribunal vem da própria formação dos magistrados. Só para você ter uma ideia, no Tribunal de Justiça do Ceará, foram afastados 7 desembargadores de uma só vez, e nenhum era do Quinto Constitucional, por venda de sentenças. Nós temos no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, 2 desembargadores afastados por venda de sentenças, não era do Quinto Constitucional. Nós tivemos no Tocantins uma magistrada afastada do tribunal, uma desembargadora que foi soltar o filho, aquele rapaz que estava preso com 50 quilos de maconha, etc., e ela levou um alvará lá, e o rapaz foi solto em menos de 24 horas, não era do Quinto Constitucional. Então, a pecha que cai para o Quinto é a mesma que cai para a magistratura, para os tribunais e para a sociedade em si. A corrupção é endêmica no país e atingiu todos os poderes constituídos. Então, para mim, o Quinto Constitucional ele mantém-se íntegro, impoluto nesse mistério de que não é uma porta aberta para a corrupção, como dizem alguns críticos. O que acontece do Quinto, e aí este é o problema do Quinto, é que para poder você chegar ao tribunal, é a ligação espúria que às vezes faz o indicado com o indicador. Como o Quinto é um cargo de nomeação, os demais desembargadores eles ascendem por conta do próprio regimento interno do tribunal, o Quinto é diferente. Se faz uma eleição, na classe dos advogados, vai uma lista tríplice, o tribunal forma uma lista tríplice, e o ato de nomeação vem do governador do Estado, no caso dos tribunais de justiça do Estado, nos tribunais superiores do presidente da República. Então, essa indevida vinculação entre o poder nomeante, o governador do Estado ou o presidente da República, com o indicado, possa ser uma porta viciante ou para retribuição de favores. Uma porta para retribuição de favores. Nisto, eu acho, e aí o que tem que ser aprimorado no Quinto é a forma de nomeação, que para mim não deveria ser um privilégio do Poder Executivo. Deveria ser eleição pura e simples. Elegeu o mais votado da classe dos advogados, passa a ter assento obrigatório. Nem deveria passar pelo critério da indicação do tribunal, a redução, porque vai a lista sextupla, o tribunal transforma numa tríplice para poder o governador indicar. Isto já é uma forma espúria de qualificar ou de desqualificar o candidato do Quinto, porque para você ter uma ideia, por exemplo, a nossa representação, as 2 últimas representações do Quinto Constitucional no Tribunal de Justiça do Estado não foi o advogado mais votado. E sim, foi o advogado preferido do tribunal e do governo. O tribunal reduziu para 3 e depois o governador, a governadora Rosalba nomeou um, que foi Glauber Rego, que tinha vinculação política partidária, embora seja um grande desembargador, mas o tio dele, Getúlio Rego, era o líder da bancada, e Rosalba nomeou, e antecessor a isso, Cláudio Santos tinha sido secretário de Vilma, e a governadora Vilma nomeou um ex-secretário para o Tribunal de Justiça do Estado. Então, cria-se um vínculo indevido, às vezes, de gratidão e de relacionamento político-institucional ou político-profissional, que isso termina deslustrando a indicação. E faço as minhas ressalvas e minhas vênias, que no que tange essa última indicação da governadora Rosalba, o desembargador Glauber Rego é um grande desembargador, ele tem ilustrado em muito o Tribunal de Justiça do Estado. Alguém possa fazer qualquer ilação ou conjectura que possa deslustrar, não cabe, porque o desembargador é muito íntegro, mas sempre vão dizer, chegou lá
porque o tio era líder do governo na Assembleia e conseguiu, em suma. Então, esta indevida ilação termina maculando o quinto constitucional. Eu tenho a convicção de que se a gente alterar a forma de nomeação, alterar a forma de indicação, aliás, que não passe pelo tribunal, e que o quinto seja exclusivamente da advocacia, a gente teria sanado este vício. Doutor Marcos, assim, eu fico muito grato à sua presença aqui, sempre focando nesse ponto. Eu sou um muito ocupado, né? Abriu uma janela na sua agenda, né? E veio aqui com tão grande posicionamento. O senhor, eu acho muito bonito na sua trajetória que o senhor sempre foi por mérito e sua própria competência. O senhor, junto com seus colegas, não precisaram, né, assim, da entidade da OAB em si para servir de degrau, não é verdade? Sempre com muito trabalho, com muito esforço, conquistaram o seu lugar, né, à sombra, não vou nem dizer o sol, né, de Mossoró, mas conquistaram o seu espaço, como eu falei, escolhendo pessoas boas para estar ao seu lado e exercendo com ética, extrema ética, o seu potencial e podendo assim honrar a sua clientela. Então, nesse sentido, o senhor foi uma das melhores pessoas, acho que, para estar aqui comigo, representando a verdadeira advocacia aqui da cidade de Mossoró. E, nesse sentido, pode ficar as considerações. Não, eu agradeço, Nazel. Primeiro, são indevidas todas essas colocações suas. É fruto da sua amizade comigo, eu sei, do seu apreço e da nossa relação antiga. Eu sou apenas um Zé Culé dedicado à advocacia, mas uma coisa, um atributo, além de um atributo da ética que a gente preza muito e me auxiliou muito nesses longos anos de caminhada, foi algo que eu posso dizer neste canal com muita liberdade, foi Deus. Então, Deus foi o condutor inicial e tem sido o propulsor de minha trajetória. Então, a temência a Ele fez com que eu resguardasse valores para dizer, não, isto daqui Deus não gostaria que eu fizesse, porque o advogado é pechado por hoje é visto com muita crítica e por desonestidade. E as pessoas não sabem que a advocacia ela sofre esse desprestígio, até crítico e satírico, histórico. Porque quando Napoleão Bonaparte começou a ser contestado pelos advogados, ele chamou Bocage e vários satíricos na época para escrever deslustrando, chamando advogados honestos, ladrão, e isso ficou historicamente, termina sendo perpetuado indevidamente. Então, a temência a Deus me obrigou a ter um espaço a lutar por justiça, por dignidade, com seriedade e responsabilidade. Então, queria dizer aqui neste canal que Deus é o caminho, que é a via estreita que devemos seguir e o brilho profissional vai ser reconhecido depois pelo que você fizer de bom e de justo nos caminhos dele. Muito bem, excelente mensagem aí no final de apoio, né, para quem pretende entrar na advocacia, para quem está na advocacia, início de carreira, pensando talvez em desistir. Dr. Marcos Araújo, professor universitário, representando aqui esplendidamente essa tão nobre profissão, como ele mesmo falou, não é verdade? Que está sendo, infelizmente, vulgarizada. Podemos usar até uma expressão mercantilizada, como o senhor mesmo falou, infelizmente, mas ainda tem pessoas de bem como o senhor, ainda tem pessoas que zelam pela ética e, nesse sentido, vamos fazer uma sociedade mais justa, mais solidária, né, com justiça social e, quem sabe, um país melhor para os nossos filhos. Esse aqui foi o programa Dinâmica e o Direito dessa semana, em homenagem a todos os advogados que nos assistem, os estudantes de Direito, né? Trouxemos aqui o Dr. Marcos Araújo, tão excelente profissional, para lembrar mais uma vez, na verdade, os desafios vêm, Dr. Marcos, desafios vêm, mas eles vêm para serem vencidos. Então, permaneça com a programação da TV AD Mossoró, os cultos, os eventos e até o próximo sábado, se Deus quiser. Lembrando que a nossa programação vai aos sábados, às 13 horas, mas também reprisa às 20 horas da segunda-feira. Então, até mais, até quando Deus quiser. Deus abençoe a todos.